Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Afiando Machado, que é um programa aqui do GPS de Gestão focado em trazer técnicas e ferramentas para te tornar um líder mais produtivo. E hoje a gente vai demonstrar uma ferramenta muito legal que ajuda na parte de gestão de resultados e rotina de gestão como um todo. E estou com um grande parceiro nosso, o Guilherme. Então, Guilherme, se apresenta aí, cara, para quem ainda não te conhece, fala um pouco tanto da sua trajetória, tanto o que a sua empresa faz, para dar uma contextualizada. Fala, Milor, beleza? Cara, obrigado. Prazer estar aí contigo, né? Sempre produzindo conteúdo junto, criando aí, ajudando a comunidade da gestão por resultados. Acho que é o nosso grande desafio, grande motivação de trabalhar, né? A gente aí que está nesse mercado há uns bons anos, né? Fala bastante sobre isso. Bom, falando um pouco de mim, né? Eu desde que saí da faculdade, trabalho com tecnologia para gestão de resultados, então comecei muito focado em como trazer uma avaliação um pouco mais objetiva de resultados para o RH, então como que nós mensuramos performance das pessoas, não só aquela performance mais comportamental, né, que o RH já é bastante acostumado a rodar, mas trazendo contextos mais ligados a processos, a estratégia, a desdobramentos, a projetos em específicos, para tornar aquilo um pouco mais 6 anos praticamente, a gente fez grandes projetos em mais de 60 empresas. E aí a empresa foi vendida, né? Hoje eu estou na Scyther, que foi justamente que fez a aquisição. E a Scyther, ela tem um braço, sim, de performance para as pessoas, do RH, mas o core dela é um pouco maior do que isso. Ela atua em performance em todos os níveis da organização. Então, desde performance no planejamento estratégico, com algumas metodologias, como o BSC, por exemplo, até performance mesmo dos projetos de melhoria de chão de fábrica. Então, se eu estou rodando ali um processo, acompanhando o indicador diariamente, e aquilo dá um problema, de repente eu tenho que já abrir uma melhoria, tudo isso está contemplado dentro da nossa ferramenta, né? E a gente liga isso, sem dúvida, também aos recursos humanos, como é que a gente usa essas informações para avaliar a performance, descobrir quem são nossos talentos e quem precisa aí de algum plano de desenvolvimento específico para melhorar os resultados. Então, esse é o escopo, né, da Scyther. E hoje eu estou atuando na área de expansão da empresa. Então, todos os projetos de novos canais, novas geografias, né, novos produtos, né, estão comigo aí nessa jornada. Ah, bacana demais. E fala, assim, antes da gente entrar em mais detalhes sobre o produto em si, qual que é o problema que o software de vocês, o sistema, ele resolve, né? E para quem que é? Para quem que eventualmente pode falar, vale a pena conferir esse negócio aí que vai me ajudar no dia a dia? Pô, legal. Eu acho que assim, o problema que a gente procura resolver, quando a empresa começou, acho que era né? Era e hoje ele continua ainda existindo e a gente atua bem nele, mas acho que ele acabou ganhando braços, assim, né? Então a gente começou tentando resolver o problema básico de apresentação de resultados, né? Os gestores eles tinham muita dificuldade de entender como é que eles estavam, como é que estava a performance deles, dado que eles tinham várias planilhas Excel espalhadas, eles tinham vários sistemas usando pequenos sistemas para cada propósito, e quando você precisava juntar tudo aquilo e ter uma visão geral, normalmente eram horas de preparação de relatório, bom e velho PowerPoint, sobe o PowerPoint para cima numa hierarquia de uma empresa, e aquele dado às vezes nem é o mais atualizado, o relatório foi feito uma semana atrás. Então, assim, a gente veio com o propósito de resolver esse problema. Como que eu posso coletar dados de diferentes bases, não só coletar, porque coletar talvez seja o trabalho mais fácil, dado que hoje a gente tem tanta API aí disponível, mas eu preciso tratar esse dado, né? Eu preciso fazer com que esse dado realmente gere informação que eu vou conseguir usar depois. Então, coletar o dado, tratar esse dado e exibir ele de uma maneira que os gestores consigam tomar decisão. Então, ele consiga comparar a performance dele, o esperado com o realizado, e, a partir disso, drivar ações. Então, esse foi o problema inicial que a gente se propôs a resolver. Então, construímos integrações com diversas ferramentas, construímos um one-page view de reporte de KPIs, né, de performance indicators. Só que aí, quando a gente leva uma solução dessa dentro de uma grande empresa, aí já falando um pouco do perfil do nosso cliente, né, a gente trabalha hoje com empresas aí de 200 funcionários para cima, que são empresas que têm uma complexidade de processos e diferentes áreas e geografias, que esse problema acaba sendo um problema maior ainda, né, do que quando a empresa ela está talvez só numa região com menos pessoas. Mas quando a gente dá uma solução dessa para essas empresas desse porte,
a gente começou a ver o uso para outras aplicações que talvez não era o que a gente estava mirando, né? E uma delas foi o RH. A gente viu que o RH ele começou a cada vez mais se tornar estratégico dentro da empresa e ele começou a querer drivar as pessoas para entregar o que é core da empresa. Então, faz total sentido eu fazer um programa de metas, um programa de acompanhamento de resultados dos colaboradores que seja linkado com a estratégia, que seja linkado com os planos táticos, com os projetos mais importantes da empresa. E como a nossa ferramenta era uma ferramenta que tinha todas essas informações estratégicas e táticas e de performance, a gente começou também a fazer diversas views para isso virar performance individual, virar programas de remuneração atrelado a metas, bônus, etc. Então, a gente acabou aí resolvendo um problema do RH também, que era o RH se tornar mais estratégico, bebendo um pouco ali da performance estratégica, mas também tirando o trabalho operacional do RH, que era na parte principalmente de calcular a performance, calcular quanto de bônus pagar, qual a remuneração variável. Então, a gente abriu um pouco o leque, né? E hoje, os principais pessoas que a gente atende numa empresa são os diretores de áreas produtivas, operações, logística, que tem muito processo e muito indicador para acompanhar, mas também os heads de RH, que querem ter uma visão aí do como está a performance das pessoas, quem são os talentos da empresa, né, e quem que eles têm que desenvolver. Então, Dá para dizer, assim, de certa forma, que quando a empresa ela vai crescendo, ela tem várias fontes da verdade, né? Então, você falou de dados, tantos atualizados. Dá para considerar, então, que a ferramenta de vocês ela tem o foco de ser a principal fonte da verdade para garantir um alinhamento no time? Falar, ó, a informação que está aqui é oficial, então as coisas mais importantes da empresa estão aqui. Se você está fazendo alguma coisa diferente, é porque provavelmente está saindo do foco, uma forma de dar alinhamento e direcionamento para o time. Faz sentido essa visão? Total, Milor, total. Acho que hoje a ferramenta é, dentro de uma empresa, o grande canal de alinhamento e comunicação. Para o colaborador saber o que é esperado dele, para o colaborador saber como que o trabalho dele impacta na estratégia, nas metas da empresa, e principalmente também para o colaborador saber onde que está a informação real que eu vou consultar para tomar a decisão. Né? Então, sim, a gente pode ser considerado esse repositório, até porque nossas implementações elas são transversais. Né? A gente, quando entra numa empresa, a gente aplica isso não só para... É muito comum, né, você ter ferramentas que acompanham indicadores financeiros, indicadores mais voltados às metas econômicas do negócio, que no final do dia é o que todo mundo quer acompanhar, mas o desdobramento disso é muito importante, porque o que vai causar impacto no financeiro são os processos bem organizados, são bem executados, são as pessoas engajadas, são os produtos realmente resolvendo as dores relevantes do mercado. Então, todo esse cafeteamento é muito importante para chegar na meta financeira. E como a nossa ferramenta transversal, ela consegue ter indicadores de todas as áreas, marketing, RH, vendas, processos, projetos, e aí, claro, isso termina no financeiro. Vou saber lucro, receita também. Então, como é um repositório transversal que está tudo, sim a fonte da verdade. Inclusive, a gente usa a ferramenta para reuniões de board. Então, normalmente, os boards das empresas se reúnem aí por quarto, mensalmente, eles abrem o sistema e falam, gente, estamos bem aqui, não estamos tão bem aqui, o que a gente vai fazer para melhorar? E isso, o guia, né, vira o sistema. Uma coisa legal que me marcou aí, que eu acho que vale a gente dar uma aprofundada, é que é muito normal você ter sistemas especializados para uma determinada área e que eles vão mostrar os resultados, mas eles normalmente só mostram o resultado realizado. E uma coisa que eu percebo que leva o grau de gestão da empresa a um outro patamar é quando ela faz a comparação de previsto e realizado. E não necessariamente é meta, tá? As pessoas têm muito tudo na cabeça que eu defini o valor previsto, tem que ser meta, e pode ser, mas pode não ser também. E eu acho bacana quando você tem esse sistema que ele vai extrair o dado realizado, mas ele vai comparar com o previsto. Então, já aconteceu do cliente ter um faturamento e mostrar e falar... E aí, Milor, esse resultado tá bom? Não tenho a menor ideia. Quanto que ele era para ser? Eu não defini. Então tá bom, né? Qualquer coisa tá boa. Não estava esperando nada, o que vier é lucro, né? Tem que ter um referencial. Então,
a própria ideia do GPS de gestão é meio que isso, né? Você coloca o destino, onde você quer chegar, que aí é uma meta, um indicador, enfim, e ele vai corrigindo a rota, né? E acho que esse trabalho de corrigir a rota e revisar prioridades, pô, tá 100% aí alinhado com o nosso método. Legal, bacana. E aí, quando você fala, né, realmente ter a referência, não necessariamente é uma meta, né? Hoje, no nosso sistema, a gente procura permitir com que o usuário compare o realizado com diversas coisas. Se ele quiser comparar com o ano anterior, se ele quiser comparar com uma tendência que o sistema calculou no começo do ano, se ele quiser comparar com a meta, claro. Então, ele tem essa flexibilidade de ter referência em vários lugares, para ele saber se ele está indo bem, se ele está indo mal. Então, concordo contigo, essa referência pode variar, mas é muito importante ter uma referência, né? Saber onde você quer chegar. Uma coisa que eu ouvi uma vez de uma consultora da Falcone que me marcou muito é que tem muita empresa que está acostumada, em vez de fazer o tiro ao alvo, né? Então, você define o alvo e atira, as empresas fazem o alvo ao tiro. Então, vai lá, implementa um plano, aí coleta o resultado, aí, sei lá, deu 100 mil de faturamento no mês. Daí ela vai e fala, beleza, minha meta era 97. Pô, mas você tem que definir antes a meta, né? Exatamente. Imagino Exatamente. que esse seja até um desafio aí, no caso de vocês, que a empresa ela já tem que ter um certo grau de maturidade para poder usar o sistema. Ou não, dá para usar só com realizado e vocês vão ajustando? Como funciona essa parte? Do ponto de vista tecnológico, a gente não limita, né? Então, se você tem só o realizado, dá tranquilamente para acompanhar. Agora, o que a gente vê? Que as empresas conseguem extrair mais valor e mais uma cultura de definir metas, uma cultura de definir objetivos e ter uma cultura de acompanhá-los, né? Porque a gente também costuma ver, né, outras empresas, aí tem essa empresa que primeiro faz, depois define a meta, mas tem empresa que fica lá no começo do ano fechado em planejamento, um mês numa sala, todo mundo falando, e aquele momento é super legal, porque é um momento de brainstorm, colaborativo e tudo mais, e aí sai daquela sala, volta para a vida real e nunca mais olha para aquilo. Chega no final do ano, vai ver se atingiu ou não, mas aí já não dá mais tempo de corrigir a rota, né? Então são os dois fatores que são interessantes, que para as empresas conseguirem surfar melhor, até ver mais potencial e valor na ferramenta, ter a cultura de fazer esse planejamento, que é importante, mas ter a cultura de acompanhar com uma rotina estabelecida, seja mensal, semanal, mas que os times sentem, olhem para o resultado, se algo não está ok, consiga definir um caminho de correção. Então, é aí que acho que é a mais-valia, é aí que o sistema realmente vai economizar horas e horas de trabalho deles, coletando dados de diversos lugares, preparando relatórios e principalmente sabendo se as ações que eles definiram para corrigir a rota foram feitas ou não, né? Porque é muito comum também, você faz essas reuniões, fica lá na ata da reunião, vai por e-mail para alguém e na próxima reunião, o que pode fazer? Não sei. E, abre o e-mail da reunião passada, não fiz, não olhei. Então, uma tecnologia ela pode te ajudar a aumentar esse engajamento. A gente tem todo o sistema de alertas, na própria reunião você cria a tarefa, já coloca o responsável já vira dono daquilo, e o sistema vai alertando ele, se ele está usando o app, se ele está usando a versão web, ele está sendo lembrado daquela tarefa. O gestor consegue acompanhar as tarefas do time, quem tá entregando, quem está atrasado. Então, torna vivo o modelo, que eu acho que é o principal desafio, né? A premissa nossa para construir o sistema foi que o maior desafio de você chegar em algum lugar é a execução. Então, como que a gente constrói um sistema que, sim, é voltado para performance, para planejamento, mas que ajude as pessoas a executarem o plano. Então, acho que essa foi a ideia. Só antes da gente, de fato, demonstrar a ferramenta, tem um ponto muito legal aí que você marcou, que acho que vale um parênteses, que está ficando muito popular a metodologia de OKR, que é de Objective, objetivo, e Key Result, que é o resultado-chave. E é engraçado que várias vezes as pessoas me perguntam o que eu acho, e eu falo, olha, a metodologia em si, ela é boa, mas o problema é que as pessoas acham que só usar a metodologia magicamente vai bater meta. E para mim é que nem você comprar a chuteira do Cristiano Ronaldo, do Messi, e achar que vai fazer gol, né? Boa analogia. E aí acho que o Messi ou o Cristiano Ronaldo, se duvidar de Havaianas, vão meter gol, né? Não é tanto essa questão. E aí a minha principal crítica à aplicação dos OKRs
Tenho duas, na verdade. A primeira é definir resultado-chave, que não é resultado-chave, que é plano de ação. Então, você chamou de projeto, não lembro o termo exato, mas que é execução, né? Que isso daí é o meio para você atingir o resultado. O resultado tem que ser numérico, quantificável, de fato, uma métrica, e que pode ser meta ou não. Mas, e além disso, outra crítica que eu tenho é que as pessoas definem no começo do trimestre, olham de novo no final do trimestre, medem bem porcamente e acham que está tudo bem. Mas, pô, se você não atualizou durante o trimestre, obrigatoriamente quer dizer que você não tomou decisões baseado no dado, porque se você não atualizou, você não sabe qual dado é. E se você está trabalhando de forma intuitiva, que você não está olhando para o dado, a metodologia de gestão ela acaba sendo para inglês ver, né? Faz sentido? Você tem uma visão parecida, não? Eu acho assim, quando a gente olha metodologias no geral, né, vira e mexe a gente vê coisas novas surgindo, modas, né, agora é um, agora é outro, vira outro e tal. O OKR, eu acho que ele é uma metodologia que ele popularizou muito pelos cases, né, de algumas empresas grandes que implantaram, mas principalmente acho que pela simplicidade do modelo, né. A gente costumava pensar em modelo de gestão como aquele consultor das Big Four, aquele cara da McKinsey, da Bain que vai vir na minha empresa e vai fazer um negócio que é rocket science, né? E de repente o OKR trouxe uma coisa que não, é todo mundo, é só definir um objetivo, colocar uns KRs aqui. Então, popularizou muito por conta disso. Mas eu acho que depende muito da maneira que é implementado. A gente tem muitos clientes que usam OKR, muitos clientes que usam de uma maneira interessante, até porque eles fazem um mix, eles se preocupam que o OKR seja checado semanalmente, que eles tenham reuniões em cima disso, planos de ação, que os KRs realmente sejam KPIs relevantes para a empresa, não sejam coisas assim colocadas aleatoriamente. E o principal de tudo, né, é a comunicação fluir ao redor de todos. Pelo outro lado, eu já vejo também gente que nem você falou, acho que comprar o Cristiano Ronaldo vai jogar bola que nem ele, né? Então, não, eu vou resolver meu problema com o KR. Então, assim, a metodologia em si não é o problema, né? O problema é a gente tratar com superficialidade, achar que realmente só ali 3 bullets, é meta trimestral, é objetivo, é KR, pronto, resolvi meu problema. Não é assim, a gente tem desafios, a gente tem muitos desafios de implantação mesmo desse modelo, como que eu caso isso com a meta que eu tenho que entregar para o acionista, porque é muito bonito, né? Eu falo, não, aqui todo mundo é empoderado, cada um define seus objetivos, tá, mas e aí? O acionista ele quer lucro no final do ano, como é que você vincula essas duas coisas? Então, os modelos que a gente vê que é mais interessante é um mix, é você ter sim lá o OKR, porque eu acho que é uma ótima forma de comunicação e engajamento, porque ela é simples, é fácil de entendimento, mas ao mesmo tempo que isso tem que ser vinculado aos KPIs de estratégia da empresa, ao KPI do acionista, e tem que ser acompanhado. Então essa é a minha visão, tá, sobre o OKR, e a nossa ferramenta também é compatível. Então, a gente não quer ser uma ferramenta que seja do modelo A ou do B, porque a gente sabe que isso varia, né, de acordo com o tempo. Mas acho que a essência de todos é o MBO, né, é o Management by Objectives, que está na raiz de tudo. Então é o quê? É eu fazer gestão olhando para um lugar que eu quero estar no futuro, né, e eu tomar ações para chegar lá. Então, e isso tem várias metodologias que vão te ajudar a chegar lá. Eu acho que o mais importante realmente, às vezes, é o quanto as pessoas estão alinhadas, estão comprometidas com aquilo e quanto as pessoas elas estão hoje em dia, né, olhando para as disrupções, as inovações daquele mercado, para conseguir responder rápido, atuar com agilidade. Então, acho que isso é muito mais importante, né, do que, de fato, se eu estou usando um BSC, se eu estou usando um OKR, se eu estou usando uma outra metodologia. Então, a gente olha desse jeito e a gente procura desenvolver sistemas e soluções para qualquer método, né, porque a gente conseguiu ter uma abstração para tornar tudo isso genérico, né? Indicador para a gente, indicador em qualquer sistema, objetivo é objetivo em qualquer metodologia, então a gente consegue conectar essas coisas, tá? Bacana demais. Bom, acho que chegou a hora então da gente colocar a mão na massa aí. Se você puder compartilhar a sua tela, demonstrar um pouco do sistema, o que é bacana dele, o que você pode orientar aí o pessoal para a gente realmente matar a cobra e mostrar o pau, né? Com certeza. Eu vou mostrar aqui, eu também não vou... O sistema tem muitas features, muitas funcionalidades, né? Eu vou focar aqui naquelas que acho que são de maior relevância, pelo que a gente está falando aqui agora. Resultado mais rápido também, né? Sim, exatamente. E assim, claro que a gente tem aqui os níveis de maturidade, né? A nossa empresa faixa preta, ela usa todos os módulos, né? Mas a empresa que está ali começando,
começa acompanhando o indicador ali da operação mesmo, às vezes não tem um plano muito bem definido, mas ela sabe que ela tem que ir no comercial, por exemplo, marcar reunião, mandar proposta, então tudo isso já são indicadores que a gente começa a acompanhar e começa a ajudar a empresa nessa jornada, né, para gestão por resultados. Isso daí você puder mostrar já, começando pelo beabá e depois ir evoluindo, acho que pode ser bem bacana. Legal. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Deixa eu descobrir como é que eu faço isso. Tá aqui. Boa. Tá aparecendo aí? Tá, certinho, manda bala. Beleza. Então, estou logado aqui na minha ferramenta, né? Ferramenta web, roda do navegador, a gente tem app também para iOS, para Android. Então, o que a gente fala aqui no nosso sistema é que é um sistema modularizado, então tem diversos módulos que cada um vai ter um objetivo ali, né, quando eu estou pensando na gestão da empresa. Então, meus módulos estão todos aqui. Eu estou no módulo Core, que é o Performance Corporativo, que é onde eu vou acompanhar os meus indicadores. Então, nesse módulo, eu tenho algumas visões. Tá? Então, outra coisa que a gente se preocupa é que o usuário ele tenha poder de colocar a visão que é mais interessante para ele. Porque a gente sabe também que cada um acaba olhando de um jeito para o resultado. Né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um exemplo básico de BSC. Né? A minha empresa é uma companhia aérea, que ela quer ser a maior companhia aérea até o final do ano. Então, para isso, eu defini objetivos financeiros, de mercado, de processos internos, de aprendizado. E aquele conceito do farol, verde, vermelho, amarelo, para eu já bater o olho, eu como usuário, já saber se está indo bem ou indo mal. Então, aumentar o faturamento, por exemplo, não está legal. Então, eu consigo entrar nesse objetivo e eu já vou ver o indicador que está vinculado a ele. E aqui perceba que eu falei para você que o conceito do método, né? Estou usando o método de BSC, mas que seria facilmente adaptado para o OKR. Eu tenho objetivo, eu tenho indicador. Então aqui o sistema ele permite isso. Desculpa te interromper, mas tem uma coisa aí que eu acho que é super importante de comentar, que outra coisa que eu acho que a boa parte das empresas faz de forma superficial é olhar ou só o mês ou só o acumulado no ano ou no trimestre. E aí dá para ver que você tem as duas visualizações, porque se tiver ruim no mês, mas no acumulado tiver bom, você até fica preocupado, porque tem uma tendência, mas beleza. Agora, pode ser também que aconteça o contrário, você teve um resultado ótimo no mês, mas os resultados dos meses anteriores foram ruins. Então, já me perguntaram, então qual que eu tenho que olhar, a mensal ou acumulada? Eu falo, olha, não tem como escolher, você tem que olhar as duas, não tem como fugir, né? Perfeito, exatamente. Aqui o sistema a gente dá essas visões, né? A gente tem aqui o real e a meta de abril, por exemplo, eu vou pulando os meses aqui, mas eu sempre vejo o YTD, né? O Year to Date, que é o acumulado daquele ano. E se eu quiser ter mais informações, eu posso entrar aqui no link, todos os KPIs eles são linkados, tá? E eu abro um gráfico, uma informação mês a mês daquele indicador. Então aqui é muito fácil de eu olhar que mês que eu estou indo bem, que mês que eu estou indo mal. Olhando tanto mês a mês, quanto também se eu quiser olhar o acumulado, como é que o acumulado está evoluindo ao longo do ano. Tá? Então é uma visão bem completa do indicador e, de novo, a gente quer empoderar o usuário. Então aqui o usuário cria o gráfico do jeito que ele quiser. Eu estou olhando um gráfico aqui que é famoso, né? Você comentou da Falcone, a Falcone usa muito, que é o gráfico de 3 gerações, né? Que ele fala que ele me mostra os resultados do passado, do presente e uma projeção do final do ano do futuro. Então, esse é um exemplo de gráfico, mas dá para criar gráfico pizza, gráfico histograma, enfim, cada usuário pode criar a sua melhor visualização para o meu indicador aqui, que é o Receita Bruta, tá? Então, essa é a primeira ideia. BSC, um dos exemplos. Eu posso criar scorecards para muitas coisas diferentes. Um exemplo que a gente gosta bastante aqui é como eu estou falando de companhia aérea, né, eu posso querer acompanhar um processo da minha companhia aérea. Um dos processos mais relevantes e core de uma companhia aérea é o momento que o avião chega até o momento que ele parte num aeroporto. Então, é bem visual ali, né? Exatamente, aqui eu criei, tá? Isso aqui o usuário pode criar, pode subir imagens de fundo, pode criar caixinha, arrastar, mas eu consigo, por exemplo, dar uma visão de que o avião, o índice de pouso tá verdinho, mas o índice de decolagem tá vermelho. Então, quando eu entro aqui, eu vejo, a pontualidade da minha decolagem não tá legal, tá atrasado, né? No realizado desse mês que eu tô olhando, que é abril. Então, fica muito fácil para o usuário acompanhar um processo, né? Se eu sou um gestor de um processo, eu bato o olho aqui, vou mudando os meses e vou vendo como é que um processo está ao longo dos meses. Uma coisa bacana disso é que é bem fácil de você identificar gargalo, né?
Ou então, por sim. exemplo, nesse caso, você olha ali, tem um gargalo no primeiro, mas como o resultado final tá bom, eventualmente você pode olhar para outro processo, porque tem algum que está compensando. Isso daí ajuda muito na tomada de decisão, né? Perfeito, perfeito. A visão, ó, quero olhar o acumulado, né, para a gente também posso marcar ou desmarcar. Aqui eu estou comparando o real com meta, eu posso comparar o real, como eu te falei, né, com forecast, projetado, o real do outro ano, enfim, dá para fazer aqui muitas diferentes exibições do meu indicador. Tá? Beleza? Tem vários modelos aqui, mas um último modelo que eu gosto de mostrar também aí para algo mais industrial, uma usina de transformação de um produto, né? Essa usina ela tem ali todo o processo dela, desde de compra de insumos, transformação até venda. Então, com conexão aqui um pouco lenta. Tá, então aqui tem uma usina, um processo da usina, então desde a cadeia de valor da minha usina, né? Então desde o momento que o comercial faz uma venda, aí a área de suprimentos tem que comprar insumos, a área de produção vai transformar esses insumos, depois a área de logística vai despachar esses produtos para até ele chegar no mercado. Então eu tenho uma visão geral aqui da minha empresa numa única tela, com os principais indicadores, com as principais partes de cada processo, né, onde eu consigo fazer gestão do meu negócio, né? Então, acho que essa é simplificar realmente essa visão. Tá? Então, essa é uma outra visão. Além do scorecard, a gente tem uma visão de farol, tá? Que aí a visão de farol eu vou ter os mesmos indicadores, mas eu posso detalhar um pouco mais. Eu posso, cada área ter o seu one page view, cada área definir quais são os seus indicadores. Então, aqui dentro do meu farol, por exemplo, eu estou olhando os indicadores da minha diretoria. Tá? Estou olhando aqui como se fosse a holding da minha empresa, que é a SiteShare, e aí eu tenho esses indicadores agrupados por temática. Eu tenho indicadores financeiros, indicadores de custo, indicadores temáticas e agrupar eles para facilitar o acompanhamento. Cada área vai ter... Desculpa te interromper, mas se fosse usar o KR, por exemplo, seria substituir ali a área pelo objetivo e manda bala. Poderia ser uma das maneiras, com certeza. Esse painel de indicadores, como eu falei, é da minha holding aqui, da SiteShare, né, da minha diretoria do board, que está acompanhando. Mas cada uma das diretorias tem o seu próprio painel, cada uma das áreas, das supervisões, das gerências. Então, eu consigo criar a hierarquia da minha empresa aqui dentro e eu consigo colocar para cada uma esse one page view com todos os indicadores. Então, como eu falei, não é o foco só naquele indicador financeiro, né, mas o indicador de todas as áreas, porque aqui vai ser o repositório principal de performance. E aí, para cada um desses indicadores, eu vou ter ali a meta, o realizado, dá para acompanhar mensalmente, semanalmente, diariamente, depende da granularidade do dado, e navegar aqui visualmente ao longo dos meses, né? Tanto mês a mês, quanto com o acumulado até o mês relacionado. Então, se eu quiser olhar para maio, acumulado até maio, eu entro aqui e vou ter a minha visão. Então facilita muito o trabalho do gestor de acompanhar a performance. Mas aí, Milor, agora eu vou chamar um pouco a atenção para porque a gente estava falando um pouco antes, né, quando a gente estava discutindo os desafios da execução. Isso aqui tudo ele me dá uma visão de onde eu estou, né? Eu defino ali uma meta, onde eu quero chegar, e eu sei onde eu estou. O que a gente realmente vê que é o maior valor do sistema é depois dele acompanhar esse resultado, ele conseguir interagir com a equipe dele para corrigir rota ou para reforçar algo que está sendo bem feito. E ele consegue interagir com a equipe dele através de comentários. Então, a gente tem toda uma parte aqui de debate em cima do resultado, que cria um engajamento nos usuários. Tá? Então, preciso de um relatório, estou com uma dúvida nessa informação, aquela ação que a gente pôde fazer, como é que foi? Eu venho aqui e comento, dá para mencionar usuários, tem todo o sistema de notificações, onde eu recebo alertas no meu celular, aqui no próprio sistema, caso alguém me mencione. E dá também para eu criar tarefas. Se eu precisar de algo um pouco mais estruturado, né, em relação a esse indicador, eu crio uma tarefa. Aqui, no caso, eu fiz uma reunião com o Geraldo e falei para ele, vamos divulgar para a diretoria o que ficou decidido em relativo a esse resultado. Então, eu crio uma tarefa para o Geraldo, de divulgar para a diretoria, e aí o Geraldo pode entrar aqui, ver, fazer comentários, anexar arquivos,
se ele quiser executar a tarefa, ele fala, ó, já falei com 2 diretores, um total de 4 diretores, então tem 50% executado, faz comentários, anexa arquivos, então fica tudo documentado aqui, tudo que é relativo àquele indicador e à execução daquele indicador. Então a gente procurou trazer as pessoas para colaborar também com a execução, né? Não ser só uma ferramenta de dashboard estática, mas ter essa colaboração e esse engajamento dos colaboradores. Tranquilo? Pô, muito bacana. Aí você falou, então, da meta, do plano de ação, de processo. Perfeito. O que mais que você considera aí que é importante mostrar? Eu acho que, além disso, aí quando eu falei que a gente acabou descobrindo novos desafios, né, foi quando a gente chegou perto do RH, né? Então, a gente criou um outro módulo, que é o módulo de performance individual, que eu vou entrar aqui para vocês verem. Qual que é a ideia desse módulo? Eu tenho todos os dados do meu sistema, dos indicadores, eu tenho todos os dados dos planos de ação, das tarefas, das pessoas interagindo com o resultado. Por que eu não uso isso para, de repente, já entender como é que estão a performance dos meus colaboradores, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, no caso aqui da Michelle, né? E aí ela consegue olhar tanto a performance dela, né, do ponto de vista de entrega de resultados, quanto da equipe. Então, quando eu entro aqui, por exemplo, vou entrar aqui no usuário, isso aqui não tem, deixa eu ver se eu tenho um outro modelo para mostrar para vocês. Só um minutinho aqui. Michelle é a minha CEO aqui, é a pessoa. Tá, então aqui, por exemplo, o que eu fiz? Eu criei para a Michelle um programa de resultados, um programa de bônus, alguma coisa assim, atrelado àqueles indicadores que a gente estava vendo lá no Performance Corporativo. E aí a Michelle está trabalhando em 5 indicadores diferentes, tá? Cada um deles vai ter um peso, uma importância no trabalho da Michelle. Então ela é responsável pela lucratividade, pelo lucro, pelo orçamento de receita e despesa, pela receita bruta e pelo resultado financeiro. Cada um deles tem 20% aqui. Como eu já tenho os dados de real e meta, eu consigo gerar notas, pontos, e isso dá para usar multiplicadores, como triggers, por exemplo, a Michelle está batendo as metas, mas a empresa não bateu. Então eu consigo gerar, pular aqui, quanto que eu tenho que pagar de bônus, por exemplo, para a Michelle, né? Então, que é um exemplo bem numérico de reais. Né? Então, eu já saio dali com quanto que a Michelle vai ganhar de bônus. Tá? Eu cadastro no sistema qual que é o programa de bônus dela, qual que é a regra dela, e eu já tenho esse dado. Isso poderia ser feito em pontos, em percentual de atingimento. Então, o RH, às vezes, ele não quer olhar muito em dinheiro, mas ele quer olhar quantos por cento de performance a Michelle tem. E aí, a partir disso, ele define ali os ranges, né? Quem está de 90 a 100 é o cara que é o meu high performer, o cara que está de 80 a 90 tá ok, o cara que está abaixo de 80 é o underperformer. Então, eles criam essas classificações e o sistema ele responde a isso já usando os dados que eu tenho do meu performance corporativo. Então, essa é a ideia, eu já entregar algo pronto para o RH, e aqui eu economizo muito tempo do RH coletando dados, definindo modelos e principalmente tentando se comunicar com a estratégia da empresa. Como está tudo na mesma plataforma, isso fica automático para a gente. Tá? Uma coisa interessante que eu estou percebendo, a gente tinha falado da ideia de ser a fonte da verdade e alinhamento, mas eu acho que tem uma outra palavra aí que ela é super importante, a gente não falou, que é a questão de transparência, porque quando você coloca o negócio no sistema, que ele mostra os cálculos e qual foi o dado que foi usado para chegar naquele número, a regra do jogo acaba ficando muito mais clara, as pessoas podem auditar aquela informação, acho que esse é um benefício bem interessante também. Né? Perfeito, com certeza, transparência, alinhamento, comunicação, tudo isso são palavras que a gente ouve dos nossos clientes. Legal. Bacana demais. Milor, em linhas gerais, acho que é isso, assim, tem mais coisas, tá, mas acho que o core do sistema é esse, e acho que já dá para o pessoal aí ter uma ideia, né, de um tipo de ferramenta aí de acompanhamento de resultados, de cálculo de bônus, de plano de ação e engajamento das pessoas na cultura. Eu acho que no final do dia, o grande valor que a gente gera é ajudar as empresas a criar uma cultura de olhar para o resultado. Né? As ferramentas são facilitadoras disso. Então, acho que a gente tem hoje clientes que eles estão presentes em diversos países, né? E é muito difícil para a camada de gestão conseguir chegar em todos os lugares, todas as geografias.
mas o software chega. O software, ele chega e chega ali a mensagem, ó, o objetivo da empresa é esse, a meta é essa, o seu papel nisso é esse. Então, garante um alinhamento em todos os níveis, realmente. Uma coisa legal é que se fala hoje muito sobre propósito e empatia, essas coisas que parecem muito abstratas, mas quando você olha, pô, dentro da organização, eu estou contribuindo para esse resultado, ele acaba ajudando nessa questão intangível, não necessariamente só no número. Não sei se é algo que os clientes comentam também, mas me pareceu que é um benefício bem interessante de se ter. Com certeza, com certeza. O engajamento, né? A pessoa a gente fala do propósito, né? Que a pessoa entende qual é o propósito da organização e ela consegue ver o impacto dela nesse propósito. Então, realmente a gente vê que esses níveis de engajamento aumentam, né? E quando a gente vincula isso a um programa transparente de performance, a pessoa sabe o que ela tem que fazer para ser reconhecida, aí acho que a gente consegue extrair o máximo mesmo de desempenho das pessoas. Bacana demais. E além de usar o sistema de vocês, que outras dicas que você dá para quem está querendo implementar um método de gestão? Olha, Milor, eu acho assim, a gente vê empresas que são muito maduras, que têm aí um arcabouço de metodologias e rotinas, né, que nos dão respostas a esses modelos de foco em resultado. E muitas vezes aquela pessoa que está querendo começar, ela olha para uma Ambev, olha para uma grande empresa e ela fala, pô, eu vou ter que ter uma estrutura de acompanhamento disso, isso vai me dar muito trabalho e vai ser muito complexo. Acho que o importante é começar, tá? E aí, quando eu falei do faixa preta, do faixa branca, o primeiro passo é ali, eu estou olhando a minha empresa aérea, eu tenho um aeroporto. No aeroporto chega avião toda hora, sai avião toda hora, tem que carregar as pessoas, as outras pessoas têm que entrar, tem que tirar a mala, carregar a bagagem. Isso é a minha rotina, eu estou organizando. Então, não dá para começar por aí? Deixa eu olhar esse processo como um todo, deixa eu olhar quais são os indicadores chaves para esse processo ter sucesso. Coloco ali 3, 4, 5 e começo a acompanhar. Muitas pessoas também reclamam de não ter os dados disponíveis, né? Como que eu posso ter, por mais simples que seja o meu acompanhamento, mas como que eu posso ter algum tipo de informação ali que me dê insight, alguma informação que me gere pelo menos o verde, o vermelho e o amarelo, né? Não precisa ser nada muito robusto, não precisa fazer integração das dados, mas eventualmente é alguém entrando ali imputando o dado mesmo, né? Alguém que foi lá na ponta, coletou o dado, imputou, mas aquilo já deu uma transparência, uma visibilidade que muda totalmente a cultura da empresa. Então, a sugestão começa pequeno, mas vai fazendo, implanta numa área, num processo, vê como é que as pessoas respondem aquilo, o que muda, o que melhora, o que dá para adaptar, o que não dá, e aí você vai colocando depois nas outras áreas, nas outras unidades. Muita gente começa, que eu acho isso legal, né? Ela começa esse alinhamento, em vez de por processo de área, pelo planejamento estratégico. Então, cada área faz o seu processo de um jeito, acompanha de um jeito, mas o que é comum entre todos é o planejamento estratégico. Então, eu tenho um BSC ali, que é comum para todo mundo, deixa eu começar acompanhando ele. Normalmente ele é mais simples, ele tem alguns objetivos, alguns indicadores, mas se deixar isso claro para todo mundo, já é um primeiro momento, né? O cara que está executando o processo lá na ponta, ele vai olhar e falar, como que esse meu processo está ligado com aquele BSC? Então, isso já começa a gerar esse movimento. Então, começar pequeno e expandindo, porque no final do dia a gente está falando de mudar o comportamento das pessoas, né? E isso nunca é algo simples. Mas se for algo feito de uma maneira de você vender para o colaborador que aquilo vai ser bom para ele, vai ter mais claro onde ele precisa chegar e o que ele precisa fazer para chegar lá, você consegue trazer ele para o seu lado. E você vai fazendo isso num processo, numa área, aquilo vai criando um movimento na empresa que, quando você vê, você já conseguiu ter boa parte aí voltado para isso. Então, essa é a minha sugestão. Mas colocaria também aí o desafio sempre de que passa pelo envolver as pessoas. Então, não é só também chegar a definir e falar, agora sua meta é essa, você vai acompanhar isso. Tem que ter esse envolvimento, tem que ter essa colaboração de todo mundo para a criação de um modelo que funcione. Esse goela abaixo nunca funciona, né? E eu vejo que, quando a gente está falando de mudança de comportamento, tem duas grandes coisas que geralmente impedem as pessoas de mudar. Que o primeiro é não ver benefício naquilo, então, é só o que você está me falando, não é um benefício, não é bom para mim. E outro é não saber como fazer. E isso que você falou de, primeiro, mostrar como que ela está fazendo parte, como que está contribuindo para o todo, é uma coisa bacana, e também de começar pequenininho e muito aproveitando do que já tem. Então, já mede
processo, beleza, bota isso daqui. Ah, tem uma meta, mas ainda não mede processo, começa pela meta, né? Acho que Perfeito. a gente está bem alinhado nessa frente daí. Legal, bacana. E Bacana. diz uma coisa, é o momento do jabá, de, pô, quem quiser te seguir os conteúdos da site, como é que faz aí? Vou só parar aqui de transmitir e voltar para mim. Legal. Bom, acho que a Cyter, né, ela tem a missão assim de potencializar a performance das empresas, né? Então a gente quer que as empresas cada vez busquem mais, entreguem mais, cresçam, as pessoas cresçam juntas, acho que esse é o nosso grande objetivo, e a gente faz isso através da tecnologia, né? Só que a gente sabe que ainda só a tecnologia não é suficiente, a gente precisa educar esse mercado, né? A gente precisa ensinar as boas práticas, mostrar os cases positivos, mostrar que as pessoas são capazes e também elas conseguem chegar lá. Então a gente tem o nosso blog, que eu convido todo mundo a seguir, né? Que é só entrar no cyter.com.br/blog. A gente faz bastante. O vídeo depois, mas vai falar. Depois a gente vai falar. Não, é só para assim, dá para entrar lá. A gente tem muito conteúdo. A gente fala sobre modelos de gestão, a gente fala sobre planos de ação, a gente fala sobre RH, como engajar, como remunerar, como identificar talentos, como desenvolver as pessoas. Tudo que é relativo à gestão de pessoas e de desempenho, a gente produz bastante conteúdo, a gente tem planilhas lá. Às vezes um primeiro passo para o cara que está meio perdido assim bota numa planilha, coloca ali planejado realizado, acende o verde e o vermelho. A gente tem modelo de planilha lá no site que a pessoa pode baixar. Tá? A gente tem infográficos, pesquisas nossos, tem alguns cases de alguns clientes nossos também para saber como essas empresas fazem gestão no dia a dia. Então a gente quer educar esse mercado, a gente quer ser um ator disso, tá? Então podem seguir a gente lá. Eu sou mais não sou tão atuante assim nas redes sociais, mas acho que o pessoal pode adicionar no LinkedIn também, a gente pode bater um papo sobre isso. Eu gosto bastante de conversar lá, principalmente sobre gestão, né? A gente vê bastante discussões ricas e interessantes. A gente está num momento que eu considero muito legal de estar, que é um momento de mudança, né, do viés do mindset das pessoas que trabalham nas empresas, né? Então, a gente tinha antes processos mais robustos, fortes, mudanças mais lentas, né? Isso que era ser bom em gestão. E hoje já não é mais assim. Hoje você tem que ser ágil, né? Então isso gera um monte de desafio também do ponto de vista de gestão de resultados, né? Como é que eu vou fazer uma gestão de resultados ágil, né? Então a gente tem bastante discussões sobre. Sigam a gente lá no blog, no nosso site, tem bastante conteúdo bacana. E a gente quer que as pessoas discutam aí, participem dessas conversas com a gente, de como a gente pode cada vez mais levar gestão, levar performance, alta performance para as empresas. Bacana demais. Cara, então agradeço mais uma vez pela parceria. A gente já vem produzindo alguns materiais e espero que continue, inclusive aumente essa frequência aí. Agradeço muito, foi um conteúdo muito rico. Eu, particularmente, que já estou na área de gestão há muito tempo, consegui pegar vários insights aí que não eram triviais e espero que o pessoal dê uma conferida tanto nos conteúdos de vocês. Eu sou assinante da newsletter, recomendo muito. Já faz um tempo, mas eu já li todos os e-books, vocês que tinham lançado, fiz uma rapa ali, me ajudou bastante. E é isso, espero que o pessoal curta aí. Achou bacana? Se inscreve no nosso canal, dá um like no vídeo, deixa um comentário, eu mando para o Guilherme, a gente dá um jeito de responder aí, que eu acho que é muito importante a gente ter esse tipo de interação. Então, Guilherme, obrigado demais, cara. Obrigado, Milor, agradeço muito a oportunidade, espero que tenha aí cumprido o objetivo, né? A gente quer, somos aí dois atores em busca dessa educação, dessa conscientização, né, do mercado. Acho que é sempre um prazer estar aqui conversando sobre isso. Bacana demais. Então, pô, um grande abraço e vou divulgar os links ali para o pessoal, que acho que vai aprender muita coisa acompanhando vocês. Ótimo, obrigado, gente. Uma boa noite aí. Tchau, tchau. Valeu.